Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou Clenilson Silveira e hoje eu vou dar continuidade ao assunto sobre fontes DC, que eu comecei na aula passada e eu mostrei na aula passada sobre os blocos que constituem uma fonte. E hoje eu vou falar do primeiro bloco, que é o transformador. O que é o transformador e qual a função dele numa fonte de alimentação? Vocês já perceberam que a maioria dos circuitos eletrônicos contém logo na sua entrada um transformador? Qual a função desse transformador em circuitos eletrônicos, tais como o da fonte? Bem, o transformador ele é um dispositivo que converte um sinal AC de determinada frequência, como mostrado aqui, em um outro sinal também AC de corrente alternada, de mesma frequência, só que o nível ou a amplitude do sinal é que é modificado. O transformador pode ser elevador ou abaixador, ou seja, ele pode tanto elevar a amplitude na saída do sinal de entrada, como abaixar ou reduzir. Em circuitos eletrônicos, em geral, a função dele é reduzir o nível de tensão. O transformador utiliza o princípio da lei de indução de Faraday. Ele tem dois enrolamentos, tem um material ferromagnético. Esses dois enrolamentos, ou bobinas, elas não estão conectadas diretamente entre si. A conexão se faz pelo fluxo magnético comum. O que existe aqui é o que a gente chama de acoplamento magnético, né? Então, aqui tem N1 e N2. N1 seria o número de voltas desse enrolamento, que a gente já vai ver, né? Que ele tem um nome especial, tem o primário e o enrolamento secundário. E N2 é o número de espiras do enrolamento secundário. Essa relação de espiras entre N1 e N2 é que vai nos dar a relação de tensão de entrada e de saída. Vamos ver já a fórmula. Então, esse primeiro enrolamento, ele é ligado, deixa eu mostrar para vocês aqui, esse esquema. Ele é ligado a uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão ela vai gerar uma corrente nesse enrolamento, que por sua vez gerará um fluxo magnético. Esse fluxo magnético se propaga nesse material, porque esse material aqui é um núcleo ferromagnético, que permite a propagação do fluxo magnético. Esse fluxo magnético, quando ele chega no segundo enrolamento, ele por indução ele gera uma corrente. Então, dessa forma, nós obtemos uma tensão aqui no secundário. Então, nós temos dois enrolamentos no transformador. Tem um enrolamento chamado primário, que é o enrolamento de entrada, que é conectado à fonte, tá? Fonte de tensão. Então, a gente liga a fonte no enrolamento primário e no enrolamento secundário a gente coloca a carga, que a gente quer alimentar. Este aqui é o símbolo esquemático do transformador. Temos aqui a representação do enrolamento de entrada, o primário, enrolamento secundário e o núcleo ferromagnético. Esse ponto aqui é uma convenção usada para saber a polaridade. Então, esse ponto representa a polaridade positiva. Então, se os dois pontos estão na parte de cima dos enrolamentos, significa que quando é positivo aqui nesse ponto, no enrolamento primário, também será positivo no enrolamento secundário. Bem, a função do transformador em circuitos eletrônicos é utilizado para reduzir os níveis de tensão para valores mais adequados aos componentes eletrônicos. Por quê? Porque a tensão de entrada, por exemplo, numa fonte DC, essa tensão aqui, você liga na tomada da sua casa, vai sair 127 volts RMS ou 220. Só que o circuito eletrônico precisa receber um valor mais adequado de tensão, porque as correntes são baixas, circuitos eletrônicos são de baixa potência. Então, o objetivo de um transformador, o principal objetivo de um transformador num circuito eletrônico é reduzir o nível de tensão. Outro aspecto importante é que o transformador ele também provê isolação elétrica entre o equipamento eletrônico e o circuito que alimenta, o circuito de linha de potência. Essa isolação ela minimiza o risco de choque elétrico ao usuário do equipamento. Perceba que no transformador, o enrolamento secundário ele está isolado eletricamente do enrolamento primário. O acoplamento é feito via campo magnético. Portanto, essa isolação elétrica ela também é muito interessante em termos de segurança. Vamos ver agora as relações de tensão e corrente no transformador. Bem, vamos chamar a tensão do primário de Vp e a tensão do secundário de Vs. O número de voltas ou o número de bobinas tá? No enrolamento primário de N1 e de N2 o número de enrolamentos no secundário. A relação entre a tensão do primário e do secundário é dado por N1 sobre N2, ou seja, a relação do número de voltas, ou número de espiras do enrolamento primário para o número de espiras do enrolamento do secundário. Então, Vs, que é a tensão do secundário, que é a tensão, no caso que vai alimentar a carga, é dada por N2 dividido por N1 vezes a tensão do primário. Portanto, se você quer elevar ou reduzir a tensão, basta utilizar essa relação aqui de espiras. Se você quer elevar a tensão do secundário, você precisa que N2 seja maior que N1. Se você quer reduzir, N2 tem que ser menor que N1. A relação entre corrente do primário e corrente do secundário, que chamamos de IP e IS, respectivamente, é a relação inversa. Tá? É N2 sobre N1. Então, a corrente do secundário
é dado por N1 sobre N2 vezes IP. Então, resumindo essa parte, acerca do circuito eletrônico, o transformador em geral, o objetivo dele é reduzir o nível de tensão. Você entra com uma tensão, por exemplo, de 180 volts, mais ou menos 180 volts, e na saída você tem uma tensão bem menor, dependendo da relação de espiras entre o primário e o secundário. Vemos um exemplo aqui da tensão do primário, que está representado por esse gráfico vermelho, mais ou menos 180 volts. Então, mais 180 a menos 180, uma tensão senoidal. E na saída nós temos aqui mais ou menos 15 volts, se eu não me engano, tá? Esse azul aqui. Então, notem que a frequência é a mesma, a tensão continua senoidal, a única modificação é na redução do nível de tensão. É interessante também a gente perceber que em muitos transformadores existem derivações ou tomadas, que em inglês utiliza-se esse termo tap. Então, vamos falar um pouco sobre o transformador com derivação ou tomada, tap central. Essas taps servem para fazer ajustes na relação de espira do transformador. Então, muitas vezes você pode precisar no secundário de mais de um nível de tensão. Então, se você precisar de 4 níveis diferentes de tensão, você pega a espira do secundário e divide ela em 4 partes. Você, dessa forma, tem à disposição 2 ou mais níveis de tensão. Por exemplo, se um transformador contiver uma tomada central, você pode dividir a tensão do secundário em 2 partes iguais. Então, por exemplo, se aqui eu tenho um fio, um tap, né, ou uma tomada, nada mais é que um fio, você puxa do enrolamento, né, e divide o enrolamento secundário em quantas partes você quiser. No caso de uma tomada central, você divide as espiras por 2 e a tensão sai dividida, metade nessa parte de cima e outra metade na parte de baixo. Vamos ver um exemplo aqui. Tenho um transformador em que N1 é igual a 300 espiras e N2 50 espiras. A tensão do primário é senoidal, mais ou menos 180 volts. Qual é a tensão no secundário desse transformador? E se eu colocar um tap central, como ficará a tensão do secundário? Vamos responder primeiro a letra A. Qual será a tensão do secundário quando eu tenho essa relação de espiras? E aí, na entrada, no primário, eu tenho mais ou menos 180 volts. Bem, usando a relação de espiras aqui, Vp sobre Vs é igual a N1 sobre N2. Vp, tensão do primário, 180 volts. N1, número de espiras do primário, do enrolamento primário, 300 espiras. Número de espiras do secundário, 50. Então, Vs vai dar 30 volts. Então, na minha saída, entrando mais ou menos 180 volts, eu terei na saída mais ou menos 30 volts. Perceba que a relação de espira é de 6 vezes a do enrolamento primário em relação ao secundário. Portanto, a tensão do primário é 6 vezes maior que a do secundário. Ou, por sua vez, podemos dizer que o enrolamento secundário tem 1/6 de espiras em relação ao do primário. Portanto, a tensão vai ser dividida, vai ser 1/6 no secundário em relação ao primário. Então, 180 dividido por 6 dá 30. Se eu colocar uma tomada central aqui, o que vai acontecer? Eu vou dividir esse secundário no meio, não é? 2 partes. Então, eu vou ter mais ou menos 15 volts nessa primeira metade de espiras. Na segunda metade, eu vou ter mais ou menos 15 volts. Então, estou dividindo os 30 volts de amplitude em 2 partes aqui, ok? Espero que tenha ficado claro essa aula e peço que vocês comentem. Se você gostou, dê um like. Se você não é inscrito, inscreva-se, ative as notificações do sininho. E a próxima aula eu vou falar sobre o segundo bloco de uma fonte DC, que é o retificador a diodos. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.